Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos. Bhagavad Gita, capítulo 9. Nós estamos abordando aqui os versos, né? Estudando os versos que abordam a natureza do Senhor, a natureza de Brahman, a natureza de Deus, né? Como nós podemos compreender claramente, né? Esta compreensão da natureza de Deus é fundamental, tanto no processo de purificação e preparação do complexo corpo, mente e sentidos, como também fundamental para o autoconhecimento, porque, como nós sabemos, a natureza de Deus é a natureza daquilo que é um sem o segundo, é a natureza daquilo que é a não dualidade e que é a única realidade. E eu sou parte integrante desta ordem aparente, na qual a sua natureza é a natureza do Criador, da criação e da criatura. Então, se eu compreendo a natureza de Deus como Satitananda, eu estou compreendendo a minha própria natureza como Satitananda. E o estágio intermediário é compreender a natureza de Saguna, Deus, como as leis e princípios precisamente inteligentes, né, que regem esta ordem aparente, porque eu preciso de viver em conformidade com essas leis e ordens se eu quiser desenvolver uma mente mais satírica, não? Então, a gente inicia esse processo compreendendo a natureza Saguna de Brahman, para mais tarde, então, estarmos aptos a compreender a natureza Nirguna de Brahman, né? Então, nós passamos pelo processo de Karma Yoga, dedicando nossas ações, recebendo os resultados como prasada, porque nós compreendemos o relacionamento entre as nossas ações e os resultados. E as escrituras nos dizem que os resultados não ocorrem por acaso, eles ocorrem segundo uma ordem muito bem estruturada, né? Inteligentemente desenhada, estruturada, no qual nada ocorre por acaso, né? Isso é chamado de a lei fundamental desta ordem aparente, desta ordem miti aparente, que é causalidade. Então, as nossas palavras, pensamentos, palavras e ações, elas impactam o campo que, por sua vez, impacta o meu parábada futuro, né? O que eu vou receber como resultados, né, da minha conduta neste mundo, né? Então, a gente compreendendo tudo isso, nós compreendemos no capítulo 6 a necessidade de não somente ser um ótimo Karma Yoga, mas se, quando necessário, que quase que invariavelmente é recomendável, eu me movo para um exercício, uma sadhana a mais, que é o Upasana, que é simplesmente, né, o Upasana, não o Nididhyasa, que é treinar a mente a permanecer focada num objeto de foco, de meditação, de contemplação, e neste caso é Saguna Brahman, até que eu tenha desenvolvido purificação, refinamento, sutilidade, né, sutileza, né, mental, para fazer a meditação vedântica denominada Nididhyasana. E tudo isso o Swami aqui apresenta, né, seguindo os versos do Lord Krishna, do Krishna Guru, apresenta isso de dois lados. Um é o Jiva e seu esforço pessoal, o outro é o que? Ishvara, porque tudo depende da bênção do Senhor, e a bênção do Senhor nada mais é do que o Karma Pala, aquilo que a gente recebe. Mas a gente recebe
mais ou menos de acordo, mais ou menos não, precisamente de acordo com aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta, os nossos esforços. E a gente não tem controle absoluto porque existe uma infinidade de fatores. Então, isso nos traz a um outro tema, que é o outro lado da mesma moeda, né? Um lado é o esforço pessoal de cada um de nós, e o outro lado é a graça do Senhor, que, em outras palavras, nada mais é do que Ishvara e suas leis, como o Karma Phala Data. Então, tudo isso está conectado com a compreensão, né, que nós estamos tentando desenvolver daquilo que é a natureza de Deus, como o Karma Phala Data. Quem é que dá os resultados das nossas ações? Quem é que nos fornece os nossos para Saguna Ishvara, Saguna Brahmana. É importante compreender Saguna Brahman também, né? Então, nós compreendemos a natureza de Saguna Brahman como o karma, porque é segundo o karma, que é a lei, uma das leis mais fundamentais de Saguna Brahman, o karma é o que governa a experiência humana, né? Essa lei ética, moral, kármica, psicológica, que linka, né, as nossas atitudes, palavras e ações com os nossos parábadas, né? Com as nossas condições de vida, né? Então, nós viemos ontem, né, compreender isso mais profundamente, a natureza de Deus. Deus precisa ser compreendido como karma, a lei mais fundamental, e karma não existe sem um karma paladata. Então, Deus, que é tudo, Saguna Deus, que se manifesta como a totalidade do cosmos, ele não somente é a lei do karma, mas ele é aquele que concede os resultados dos nossos karmas. Então, ele é a lei do karma, entre todas as outras leis, e ele é o karma palam data, aquele que nos concede os resultados de nossas ações, tá? Karma, ação, pala, resultado, né? Ishvara é o karma pala data, aquele que nos concede os resultados de nossas ações, né? Então, tudo isso para contextualizar um pouco essa situação aqui, esse momento do texto, né, no qual o Lord é descrito através de diversos versos como tudo aquilo que nós testemunhamos neste universo, né? Ele diz que ele é o Ser Supremo, ele sustenta todo o universo, e aqui aparece um simbolismo, né? Uma analogia, no qual o preservador, Vishnu, no caso Vishnu, né, que é o segundo aspecto de Brahman, Brahman se manifesta como esta trindade, né, védica hindu, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é aquele que projeta, Vishnu é aquele que sustenta através de suas leis, e Shiva é aquele que recicla tudo de momento a momento. Então, essas três deidades são os pilares de toda a cultura védica ou de toda a cultura hindu, ok? Então, aqui ele está apresentando Brahma como manifesto como Vishnu, que é o preservador, aquele que sustenta o universo. Ele é pacífico, né? Ele se reclina num grande leito da serpente, de cujo umbigo brota o lótus do poder criativo. Eu mencionei ontem que eu não tenho compreensão desse tipo de, de mitologia, né? Que é o ser supremo que sustenta todo o universo, que é omnipresente, como o céu, escuro como as nuvens, e tem uma bela forma, né? Então, o senhor de Lakshmi, aquele com os olhos de lótus, que os yogis são capazes de perceber através de meditação profunda. Saudações ao nosso guru, né? Swami Paramarthananda, a nossa tradição que vem dos tempos do Lord Vishnu, né? Que remove o medo da existência mundana, que é o Senhor de todos os mundos. Então vamos ver o que Swami diz aqui. E a propósito, se entre alguns de vocês, se alguém entre vocês compreender, tiver familiaridade com esse tipo de analogia, né, de exemplos, né, de simbolismo, por favor, né, se manifeste.
Então, eu sou o próprio Adara do mundo, eu sou o próprio. No próprio verso, você vê Bhujaga, Sayanam. Eu estou deitado sobre Bhujaga, uma cobra. É como se fosse uma cobra e o Lorde está sentado sobre a cobra. Portanto, na primeira linha, a cobra está servindo de apoio para Vishnu, né? E aí ele faz uma piadinha assim, pobre Vishnu, né? Ele está ali deitado sobre uma cobra, dependendo de uma cobra. Aí ele diz, Dayananda Swami costumava dizer que essa cobra é o primeiro berço de molas do mundo, do universo, né? Então, o que é essa cobra, né? Ela pode ser, comumente a gente associa a energia vital, como a Kundalina, aquela energia que pode ser ativada, né, no corpo físico de cada indivíduo. Então, essa corda, o Swami que conhece, o Swami Dayananda, né, que parece conhecer tudo isso, ele fala que é o primeiro berço de molas deste mundo, a energia primordial, né, que projeta este mundo. Ela é potencial, uma mola é uma coisa muito enrolada que tem um potencial, né, de se lançar, né? Então, é como uma cobra enrolada. Na primeira linha, o que é relevante aqui, que é um conceito que nós conhecemos, né, é que aparece que como esta energia primordial, né, esta energia, né, que permite a Ishvara Maya projetar o mundo, esta energia é o suporte do Senhor. Então, esta energia, que é o suporte e o apoio do Senhor, se refere a Saguna Senhor, naturalmente, né? Porque a gente sabe que Saguna Ishvara ele é um subproduto das energias do poderoso Maya, né? Maya projeta, né, o Prakriti. Maya é o Prakriti, né? Este espelho macrocosmo primordial no qual as três energias emergem. E a primeira energia é a energia que contém todo o conhecimento, toda a sabedoria de todos os universos, passado, presente e futuro. Então, Deus, né, Saguna, Deus, o Senhor, aparece como? Aparece que como apoiado, dependente, né? Dependente de quê? Da cobra, desta energia primordial, né? Mas na segunda linha, neste mesmo verso, né, Krishna inverte a situação, ele diz, na verdade, o Senhor não está deitado ou apoiado sobre esta cobra, né? Na verdade, todo o universo, que inclui esta cobra, está apoiada no Senhor. Então, ele ali faz referência que imediatamente depois ele faz referência a Nirguna, Senhor, Nirguna, Deus, Nirguna, Brahman, né? Saguna Brahman está apoiado, né, na manifestação dos gunas de Maya, né? Mas Nirguna Brahman, ele simplesmente ele existe no âmbito de uma outra realidade na qual os gunas de Maya emergem e sustentam quem? O Criador, a criatura e a criação. Ishvara, Jiva, Jagat, né? Então, esta é a referência aqui. Toda a criação repousa. Então, portanto, a morada eu sou a morada onde tudo está residindo. Então, tudo existe dentro do âmbito da consciência, né? Como consciência, aparecendo como mundo, né? Então, esta é uma afirmação importante. Tudo existe dentro do âmbito de Brahman, consciência, existência, né? Como consciência, existência, porém aparecendo como o cosmos, como o mundo, né? Um mundo constituído por quê? Por Criador, criatura e criação. Ok? Então, agora, dúvidas, questões? Então, ele chama a consciência, né? Onde o universo se sustenta, onde o universo é sobreposto, onde o universo é projetado. É como se todo o universo estivesse residindo dentro do âmbito desta consciência, como nós compreendemos muito claramente, nós do Vedanta Brasil, né? Então, mas ainda assim, embora tudo esteja existindo dentro do âmbito de Brahman, né?
Brahman sendo o único realmente esse apoio, suporte, o refúgio. Refúgio é uma palavra legal, abrigo, né? Segurança, né? Porque é a base que não se modifica e a base cuja natureza é idêntica à minha própria natureza, né? Então, eu sou o refúgio, eu sou o abrigo, né? Eu sou o porto seguro de todos os jivas, né? Então, enquanto a maioria das pessoas no mundo rejeitam Brahmana, a consciência, enquanto elas não são capazes de ajudar quando fico indefeso, como Arjuna ficou no campo, eu sou o refúgio definitivo de todos, né? Então, aqui, de novo, ele faz referência aos dois aspectos de Brahman, né? Então, durante a batalha épica, né, entre as forças do Dharma e do Adharma, né, existem muitas pessoas incapazes de compreender, né, a natureza saguna e nirguna de Deus, né? E eles começam a vacilar, até pessoas com grande compreensão espiritual religiosa, como Arjuna, começou a vacilar e se sentiu inseguro, desabrigado, né? Sem segurança, né? Arjuna ficou balançado no campo de batalha, né? Se sentindo impotente, e ele esquece por um momento, entendeu? Que não existe nada a temer, porque tudo isso é Brahman. Brahman aparecendo como Krishna, né? Aparecendo como Arjuna, aparecendo como o exército inimigo, né? E, na verdade, o substrato de tudo isso é Brahman, e esse Brahman é o refúgio de todos nós, é o abrigo de todos nós, é a segurança. Portanto, ele fica dizendo para Arjuna no capítulo 2: não se preocupe, né? Porque eu sou a única realidade, eu sou o substrato de tudo isso e você também é tudo isso. Portanto, as flechas não vão te matar, a espada não vai te cortar, o fogo não vai te secar, né? Vai te queimar, o vento não vai te secar. Então, você é livre, independente de tudo isso, né? Mas as pessoas esquecem, nós esquecemos, né? E aí, quando Arjuna está lá para defender o Dharma, Krishna diz assim, falando como Brahman, Krishna, Arjuna, também sou eu aparecendo, né? Sob efeito dos gunas de Maya, né? E eu pareço indefeso e sem ninguém que me ajude, né? Eu sou o refúgio definitivo para todos, mas ainda assim, eu quando apareço como Arjuna, as pessoas, né, não me compreendem, não me defendem. Eu, quando apareço como Jesus, digamos assim, né, a história nos diz que Jesus foi crucificado por dizer a verdade. Eu, quando apareço como Jesus Cristo, né, as pessoas não compreendem a minha real natureza, né, além do nome e da forma, e crucificam este Namarupa chamado Jesus, né? Mas eu sou o refúgio definitivo e vocês são, desde que vocês compreendam a natureza de todos vocês. Portanto, eu, a consciência nirguna, o Atma nirguna, sou o protetor de quem se entrega a mim. Como é que o Jiva se entrega a Shiva, a Vishnu, né? Nesse caso, o protetor? Compreendendo que eu e minha natureza sou idêntico à natureza de Vishnu, né? Que é um símbolo de Brahman, de Nirguna Brahmana, aparecendo como o sustentador, o mantenedor, né? E etc., deste universo aparente, as suas leis, né? Então, a gente precisa compreender a nossa natureza, né? E a compreensão passa pela compreensão da natureza saguna de Deus, porque a natureza saguna de Deus são as suas leis que regem este campo no qual nós interagimos e navegamos, né? Por que que é importante compreender essas leis? Para a gente poder viver de modo mais relaxado, desenvolver uma mente mais sattvica, de modo a compreender as declarações finais de identidade dos Upanishads. Quando a gente compreende as leis de Deus, né, profundamente, né, o que que a gente faz? A gente se entrega a quê? Se entrega às suas leis. A gente não pode mudar as leis fundamentais dessa ordem aparente, né? Leis e princípios que não podem ser mudados.
Existe um princípio, existe uma lei, o fogo queima, você não consegue mudar este fato, né? Então, nós, quando compreendemos as leis que regem o campo, entre elas a lei do karma, né? O que acontece com o nosso corpo-mente? Ele relaxa. Eu me entrego, né? Eu me entrego a Shiva, eu me entrego a Vishnu, eu me entrego a Brahma, né? Aqueles que se entregam em mim, sabendo que eu sou a única fonte segura, o protetor, sustentador e o reciclador de tudo, eles se entregam a mim através da compreensão de minhas leis e princípios. E mais adiante, eles se entregam a mim num nível muito mais libertador, eles se entregam a mim compreendendo a declaração de identidade entre eu e os meus vivos. Então, eu sou o protetor de quem se entrega a mim. Por que que ele não é um protetor de todos? Ele deveria ser um protetor de todos, né? Então, ele é um protetor particularmente daqueles que se entregam a ele, né? Porque aqueles que compreenderam o Criador, eles se harmonizam, se conformam com as leis do Criador e vivem uma vida, né, na qual os medos e desejos, né, as inseguranças, né, as carências, tudo aquilo ali é minimizado muito, entendeu? Então o indivíduo se sente protegido pelo Senhor. Ele diz: Eu protejo aqueles que se entregam a mim. Porque se você se entrega a Deus, não no plano superficial, como a maioria dessas religiões oferecem, né? Ah, você tem, senão você vai sofrer no inferno, isso e aquilo, não, esse ou aquele não vai te salvar. Não, quando você se entrega através de uma compreensão profunda da natureza de Deus, a sua mente, ela se resolve bem, até mesmo. O Kama Yoga resolve a mente também no nível muito profundo, não liberta completamente do samsara, mas, né, resolve ou liberta o indivíduo de muitos sofrimentos, né, que são comuns aos samsaris, aqueles que não compreenderam Deus e muito menos o relacionamento entre Jiva e Ishvara. Então eu protejo, sim, eu protejo todos aqueles que compreenderam a minha natureza e que compreenderam as minhas leis e vivem segundo as minhas leis. E aqueles que não compreenderam, aqueles que me rejeitaram, aqueles que me negaram, eu falo assim, como é que eu vou proteger os caras? Eu sou um sistema impessoal, eu dou de volta para eles, né, o que eles semearam. Se você desenvolve uma compreensão, qual é, todos, existem diversos palas, resultados, né? Existem resultados e mais resultados e mais resultados. Existem resultados de ações, que é aquilo que a gente, em geral, coloca como karma paladata, né? Mas existem ações que não são meramente ações físicas, ações ritualísticas, né? Existem ações que são ações mentais, intelectuais, né? Atividades intelectuais. Qual é o resultado de compreensões mais profundas a respeito da natureza de Ishvara, em sua natureza saguna e nirguna? Então, o resultado dessas atividades contemplativas a respeito da natureza de Saguna Deus e Nirguna Deus é uma mente extremamente pacificada. Hum? E que, no final das contas, é o que a gente quer, porque é por ali que nós encontramos a paz e a segurança que nós buscamos. Então, aqueles que não compreendem a natureza de Deus a nível mais profundo, não, não a nível superficial. Ontem eu falei que nos Estados Unidos todo mundo tem que ter uma igreja, uma parte de uma igreja, senão você é visto muito mal. Eu, quando morei 15 anos lá, eu fiquei meio fora disso, porque eu tinha sempre a desculpa que o restaurante me consumia, não tinha tempo para essas coisas, né? Então, em geral, as pessoas vão lá para quê? Para fazer parte de um grupo, de um clube, para obter um certo status de aceitação, de validação, né? Etc, etc.
e para tentar proteção para atrair, né, os resultados que eu desejo e evitar aquelas condições desfavoráveis, né? Então, eu estou barganhando com Deus e eu não compreendi nada, nada, nada a respeito da natureza de Deus, porque eu preciso compreender a lei do karma a nível muito profundo. Portanto, aqueles que me compreendem e se entregam a mim como aquele que concede o resultado de todas as ações físicas, mentais e intelectuais, né? Aqueles e terão suas mentes pacificadas, né? E se sentirão protegidos por mim, né? Então aqui entra uma história de Dhruva e etc, etc. Todas essas histórias servem para indicar que o Senhor tem um nível de proteção duplo. Então o Senhor protege a nível incidental, a nível prático, né? As coisas que nós estamos enfrentando no dia a dia. Então, o Deus é aquele que eu quero proteção e eu quero o que eu quero. Me ajude, Senhor, né? Então, esta proteção, no sentido de que eu quero punha, né? Punha material, ou punha isso, ou punha aquilo, e eu estou invocando o nome do Senhor. Estou pedindo ajuda. Minhas preces são, me dê força, mas a maioria das preces é me conceda o que eu quero realmente deste mundo, que é isso, isso, isso e aquilo, né? Então, essas proteções, as escrituras dizem que ela existe, né? Ela existe. E a minha compreensão, que não é somente a minha compreensão, porque aqui e ali eu vi, eu li, né, em exposições dos nossos gurus, gurus de nossas sampradayas, que as pessoas se sentem mais resolvidas, mais pacificadas na medida que elas ah, invocam Deus, mesmo que seja de um modo mais infantil. A gente vê no âmbito de uma criancinha e os pais, né? Então, se a criança ela está agitada, se sente insegura, isso e aquilo, e se alguém diz, não se preocupa que a mamãe está chegando, né? Aí somente aquele conceito, a mamãe está chegando, pacifica a mente do bebezinho, o bebezinho começa a ficar mais calmo, né? Então, a nível mais infantil, invocar Deus pedindo proteção e ajuda na obtenção daquilo que eu quero ver, né? Já produz um efeito psicológico, né, de pacificação parcial da mente do indivíduo, tá? Então, essa proteção incidental, prática, né, no dia a dia, porque eu incluí Deus na minha equação de vida, né, ela tem um efeito, né, tangível, tá? Porque tudo isso é psicológico. Se você quiser levar para o lado esotérico, você pode levar também, né? Mas, fundamentalmente, é psicológico, né? A mamãe está chegando, eu me sinto mais protegido, mesmo que seja algo não precisamente exato. De repente, a mamãe já morreu, mas quando você diz para o bebezinho, não, a mamãe está chegando, aí a criancinha, ela fica mais calma, né? Mas o Senhor também nos protege, né? De modo definitivo, que é a proteção final, a proteção última. Ele vai te proteger da problemática constante do samsara. Ele dá proteção incidental, mas ele oferece a proteção final. A proteção incidental são pequenos paliativos, ou band-aids aqui e ali, e a proteção final é contida nas declarações finais dos Upanishads, na qual ele diz: você é de natureza Satchitananda, exatamente como eu. Portanto, você é a base, você é a fundação, você é o apoio, né? Você é a segurança de tudo, né? Então, existem dois níveis de proteção que nós derivamos, né, da compreensão tanto da natureza Saguna Deus como Nirguna Deus, tá? Esse crocodilo do samsara, né, ele é destruído somente na medida que nós compreendemos as declarações de identidades e reivindicamos a nossa real natureza na consciência como consciência.
como a consciência é sem início e sem fim, ela é fora do âmbito espaço-tempo de Maia, né? Então, o crocodilo, que é o tempo, né? Um outro modo de a gente compreender o crocodilo é a temporalidade de Maia. Porque tudo que é configurado através dos gunas passa um processo de desenvolvimento, deterioramento e morte, destruição, né? Então, quando você realiza a sua real identidade fora, né, da temporalidade de Maya, então você destruiu o samsara, você destruiu essa ignorância, você destruiu o crocodilo que consome todos os seres vivos, né? Portanto, lembre-se, sempre que esse crocodilo chamado samsara estiver te atormentando, se lembre do Senhor, né? Se lembre do Senhor em sua natureza, saguna e, preferivelmente, se possível, nirguna, né? Não existe nenhum motivo para tormento, preocupação, medo, insegurança, né? Questões, perguntas, respostas. Você entende tudo isso, Felipe? Obrigado pelo coraçãozinho. Sim, professor, estou entendendo, sim. Bem claro. Bacana. Então, Shwara envia Sudarsana Chakram, a arma de disco do Senhor Vishnu. A visão da realidade significa Yana, conhecimento. Aham Brahmasmi, esta é a arma de disco do Senhor, né? Este é o escudo, né, protetor final, definitivo, que nos protege da problemática do crocodilo do samsara. Este escudo é chamado Yana, ou Atma Yana, ou Ishwara Yana. Aham Brahmasmi, esses Mahavakyas, né, os ensinamentos referentes a você é aquele Brahman. Você e Brahman são a mesma entidade. Então, o Senhor envia e destrói o crocodilo do Sansara para nos dar a proteção, né? Seja ela incidental, de modo que nós possamos desenvolver uma mente mais contemplativa, satívica, para que depois ele revele, né, o significado dessas declarações, você é aquele Brahman. Eu sou o refúgio no momento de tristeza e dor de Arjuna, né? Sentado no campo de batalha, confuso, sofrendo emocionalmente, tendo o seu intelecto, né, destruído, comprometido. E Krishna está lá dizendo: levante e lute, porque eu estou aqui para te proteger. E você precisa restabelecer o Dharma. Sharaman, por definição, significa aquilo cuja presença estamos livres de todos os problemas. Então, aqui ele dirige a conversa falando-se, definindo essa palavra, Sharanan. É alguém em cuja presença eu me sinto mais livre de problemas, me sinto mais seguro, mais tranquilo. Aí ele traz esta outra palavra, né, que vem junto com aquele mantra ali. Cadê? Ou não? Não importa. Shruti significa um simpatizante, uma pessoa que é simpatizante, um amigo, né? Então, nós temos amigo e mitron. Existe uma diferença sutil entre esses dois, o amigo e mitron. Um simpatizante
uma pessoa de bom coração. Eu não sei por que que o Swami começou a falar sobre isso. Isso se refere ao verso de baixo. Ok. Então vamos ver esse verso 9 do capítulo 6. Aquele cuja mente é a mesma em relação aos simpatizantes e aos amigos e aos inimigos, né? Aos indiferentes, né? A você, aqueles imparciais, aqueles parciais, aquelas pessoas que te odeiam, né? Aquelas pessoas que são seus familiares, pais, aqueles justos e injustos, né? Aquele cuja mente permanece equânime, ele é um sábio que se destaca no meio da multidão, né? Ignorante. Então, este é um exemplo extremo daquilo que, que seria, que é, né, os frutos do Atmayana, que produz uma equanimidade tal que o indivíduo, ele é o mesmo, né? Até mesmo diante do seu maior inimigo. Como é que ele é o mesmo, né? Só mesmo compreendendo a natureza de Deus e se rendendo completamente a tudo isso, né? A natureza saguna e nirguna. Mas a nossa humanidade, né, é sempre um desafio, porque se os inimigos chegam na sua casa para roubar você, né, abusar de sua família, de sua esposa, do seu marido, isso e aquilo, você não pode simplesmente sentar e começar a repetir om. Teve até uma piadinha que rolou aqui onde eu moro, em Alto Paraíso de Goiás, né, no início deste período de férias aqui, né, uns meses, 2 meses atrás, eu acho, uma gangue veio de fora e começou a roubar algumas casas, né, as casas mais ricas aqui dentro da cidade. E o pessoal começou a ficar meio desesperado. E como as pessoas aqui, elas são muito new age, né, muito, né, com o pé no espaço, uma pessoa deste grupo deu uma ideia brilhante. Falou assim: olha, a única coisa que a gente pode fazer é tirar um momento de 15 minutos ou 30 minutos diariamente para a gente meditar, para a gente poder evitar que eles venham roubar as nossas casas, né? Então, 15 minutos de meditação por dia para me proteger as minhas casas contra o assalto desta ganguezinha, né? Então, deixando a brincadeira à parte, né? Naturalmente, uma meditação, ela pode até pacificar um pouco a mente, né? Mas se alguém está destruindo, né, a sua família, porque são pessoas tomadas, né, por energias ignorantes, adármicas, e atitudes e pensamentos, né, pessoas espiritualmente destruídas, né, cada um de nós tem o direito de se defender, né? Esta é a minha opinião, né? Porque você não pode converter uma pessoa que já foi destruída espiritualmente. Como nós vemos no Gita, depois de tantos anos, né, vivendo na floresta, Arjuna e sua família, né, eles exilados, né, à força, através do engano, eles provaram de fazer, de encontrar uma solução diplomática com Duryodhana e sua família, etc., algo mais justo, né? E Duryodhana simplesmente rejeitou qualquer possibilidade de acordo, né? Acordo de paz. Não, não, não. Eu sou do mal mesmo. Eu quero destruir tudo aquilo que é bom, né? Então, quando você vê que uma pessoa, um grupo de pessoas foi realmente, né, irreversivelmente destruída espiritualmente, né? Aí Krishna diz algo que muitas pessoas por aí neste planeta acham que o Gita é uma escritura
violenta, porque ele invoca Arjuna a destruir o exército do Adharma, né? E ele diz claramente, depois de ter tentado tudo, agora a única solução é que Deus possa agir através de você, destruindo os inimigos do Dharma, né? Mas aqui nós estamos falando a nível mais filosófico, né? Ideal. Qual é a diferença entre essas duas palavras, Shruti e Mitra, né? Eu conheço alguém, eu posso ser um amigo muito íntimo, né? Que eu queira muito e queira proteger, ou simplesmente um simpatizante, né? Então, eu vou ajudar, vou proteger uma pessoa, desde que seja uma pessoa muito próxima, muito íntima e muito querida. Aqueles simpatizantes, de repente, eu não sei não. E aqueles que eu nem conheço, né? Eu não estou nem aí, né? Então, o ponto aqui é que a mente dessas pessoas sábias, desses yanis sábios, né, altamente purificados, eles vão oferecer ajuda, né, a quem quer que seja. Mas o extremo está sempre ali. E se eu vou apresentar ajuda para aquele que está chegando aqui para destruir a minha família, a mim mesmo e roubar tudo, né? É difícil imaginar que a nossa humanidade tenha um reflexo deste tipo, né? Uma reação deste tipo. Mas talvez sim, talvez alguns seres até mesmo tenham essa reação. Considerando que esta pessoa é aquela que ajuda outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja indiferente ou desconhecida, Krishna diz que esta é uma pessoa sábia que merece e merecedora, né? Diz que a pessoa em um caso merecedor, então ela ajuda. E não só ajuda até mesmo a pessoa desconhecida, etc, etc. Então, isso aqui é uma passagem no qual nós temos que compreender o significado mais filosófico de tudo isso e o mais prático, né, empírico, que é Arjuna, levante e lute e destrua o exército inimigo, porque você precisa restabelecer o Dharma. Tá? Krishna poderia dizer a Arjuna, é, abaixe todas as armas, deixe que eles destruam o Dharma completamente, né? Porque tudo isso é simplesmente mithya. Você é aquilo que não é afetado por nada disso, a sua família que morre, ela não morre, o Dharma também é mithya, o Adharma também é... Tudo isso é mithya. Então, abaixa as armas, deixa que eles façam o que eles quiserem. Não, não é assim, né? Em mithya, nós precisamos observar as leis de mithya, né? Observar as leis de mithya e preservar. Por quê? Em relação, em conexão com o que está acontecendo no nosso mundo, né? Diversas vezes, né? Eu tentei alertar muitas pessoas do que está acontecendo, mas quase ninguém quer saber, eu compreendo. Mas, ao mesmo tempo, né, aquilo que permite essas forças adármicas, né, essas forças do mal fazerem o que elas estão fazendo, são pessoas boas que sabem o que está acontecendo e não fazem nada a respeito, ou que não querem saber, né? Então, em relação a tudo isso, né, nós podemos dizer que se o campo dármico for totalmente destruído, e a destruição mais extrema que está acontecendo nos dias de hoje, que é parte da agenda, né? Agenda 2030, 2045, é o transhumanismo, que é a destruição do livre-arbítrio humano. Então, tudo isso que está acontecendo é parte da nova ordem mundial que quer converter a humanidade em transhumanidade, e isso vai fazer de todas pessoas chipadas que respondem aos estímulos segundo seus programas, tá? Programas tecnologicamente desenvolvidos, muito inteligentes, etc. Mas um Dharma Field, um campo dármico no qual
livre-arbítrio foi destruído, não serve mais o propósito de uma criação, que é o livre exercício do livre-arbítrio com o objetivo de crescimento espiritual. Você entende, Mariné? Desde o início de todo esse teatro em torno ao Covid, eu estou dizendo isso. Todo mundo pensando que eu sou doido. Entendeu? Se a gente perde essa batalha, a gente perde, né, o livre-arbítrio, né, o exercício do livre-arbítrio, e a criação não faz nenhum mais sentido. Não faz mais nenhum mais sentido. E se o Dharma não pode ser restabelecido através dos jivas, o Dharma tem que ser restabelecido através das forças cósmicas naturais do Criador. Cataclismas, isso e aquilo, vamos botar tudo, né? Varrer tudo, limpar tudo e deixar brotar uma nova civilização. Em outras palavras, o Dharma precisa ser preservado para que nós possamos interagir, navegar neste mundo e crescer, desenvolver espiritualmente. E aí ele fala aqui, o que é o senhor? O senhor é um simpatizante ou é um amigo? O senhor é na categoria deste Shutri, ou não sei como dizer essa palavra, que ele faz tudo por nós sem nenhuma expectativa de nenhum retorno. E este é o objetivo, este é o clímax de uma elevação espiritual, que não somente o indivíduo ele tem o autoconhecimento, mas ainda além disso, né, ele vê tudo com equanimidade e é sempre disposto a ajudar e aliviar a dor dos outros, né? Então, essa história de aliviar a dor dos outros é um outro campo delicado, né? Porque o que realmente alivia a dor é a remoção da ignorância. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é viver dando exemplo daquilo que são os frutos do Atmayana, para que outras pessoas se interessem, né? E queiram realmente resolver o problema na raiz, né? Como diz o ditado, se você quiser ajudar uma pessoa faminta, não dê um peixe para a pessoa todo dia, mas ensine a pessoa a pescar. Portanto, dizem que uma pessoa prometeu a casa ao Senhor, o Senhor é muito palaciano. Então, aqui é uma passagem na qual ele diz que as pessoas que praticam uma certa religiosidade mais infantil, mais primária, mais rudimentar, né? Elas chegam ao ponto na hora da aflição, né? Na hora do medo, na hora da insegurança, aqueles que se voltam a Deus quando estão em muitas dificuldades. E aí a pessoa fez uma promessa, né? Se você me ajudar a resolver esse problema, se tudo isso passar, eu vou fazer uma doação do valor da minha casa para você. Eu tenho uma casa bonita, né? E aí eu vou doar essa casa para você, para o seu templo, o seu ashram, né? Mas a mente humana, ela é tão avara e tão enganosa, né? E cheia de truques, né? Que isso ocorre nos dias de hoje, nos mercados financeiros. E ele falou que agora eu tenho, o problema foi resolvido, obrigado, senhor. Ele foi lá no, como é que se diz? Eu não sei em português como é que se diz isso. Ele foi lá onde o valor da casa é estabelecido na hora de uma transação e ele estabeleceu que, olha, a casa tem um gato, o gato não pode viver fora daquela casa, o valor da casa é isso aqui, é R$ 1 milhão, né? Mas ela vem com um gato, e o gato é de estimação, então o gato para mim tem um valor de 999 mil, e a casa é de 1.000, tá? Então, o que que ele fez? Ele falou assim: estou vendendo essa casa. Colocou no mercado e aí ele mesmo comprou de volta. E aí ele deu R$ 1 para o templo do guru, do Deus, dizendo este é o valor efetivo da casa, né? Porque o maior valor estava contido no gato, né? Então, são esses truques, né, da mente humana que é capaz de tentar trapacear até mesmo o Criador, como se o Criador não soubesse de tudo isso, né? Então é isso.
muitas palavras sânscritas aqui, muitas histórias, muitas descrições daquilo que é o Senhor. Eu sou a causa da destruição, da dissolução também. Eu sou o depósito de tudo, repositório de toda a criação. Aqui tem uma passagem interessante. Nas Escrituras é dito que mesmo antes da invenção, a revelação deste conhecimento, esse conhecimento já existia embutido na criação, que é uma coisa que eu sempre disse muito antes de ter ouvido o Swami, né, sugerindo isso também. Todas as leis existem embutidas no cosmos, as leis que sustentam, inclusive as leis espirituais, religiosas. Então, essas escrituras reveladas, esse conhecimento existe embutido na criação. Ele existe como as leis do Senhor, como o Senhor. Por isso, o conhecimento é também uma descoberta, tal qual uma descoberta científica. Na verdade, não produzimos o conhecimento sempre esteve, esse conhecimento religioso e espiritual sempre existiu, né? São leis e princípios que existem embutidos nesta ordem aparente. Eles não são produzidos pelos rishis, não são produzidos por ninguém, né? Eles existem sempre, sempre existiram, e eles precisam somente serem, como se diz, escavados ou escultados, né? A escultura, né? Através da eliminação da ignorância. Todo conhecimento é uma forma de descoberta, e onde ele existe? Ele existe na natureza intrínseca de Saguna Deus, a respeito da natureza de Saguna Deus, né? São as leis do karma principalmente, né? Portanto, eu sou aquilo, depósito de todas as coisas, eu sou aquilo no qual todas as formas se resolvem, eu sou o karma pala data, eu sou o karma, eu sou tudo, né? O que mais a gente quer dizer a respeito de tudo isso? Né? Então, vamos fazer uma pausa de 10 e voltamos já já, na esperança que vocês falem alguma coisa também para me ajudar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase
o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.